O câncer da próstata é o segundo câncer mais frequente no homem, só perdendo para o câncer de pele não melanoma. E é o quarto câncer mais frequente na população, incluindo homens e mulheres. 1 em cada 6 homens com mais que 50 anos vão ter o câncer na próstata. A expectativa aqui no cenário nacional, no Brasil, é de que 68 mil homens vão fazer o diagnóstico de câncer na próstata em 2018 e 14 mil vão falecer por conta dessa doença. Então aí, com esses números, a gente ressalta a importância da preocupação e dessa campanha de Novembro Azul, né? Estimulando os homens a buscar o seu urologista e discutir o assunto e fazer os exames de rotina que são o PSA e o toque retal. Quais são os homens com mais risco de desenvolver câncer na próstata, né? Os pacientes, o câncer da próstata é uma doença do envelhecimento. Os pacientes com mais que 50 anos têm mais risco, aqueles de afrodescendentes também geneticamente têm uma predisposição maior, e os homens com um parente próximo, um irmão ou um pai, que desenvolveram câncer na próstata antes dos 60 anos, esses homens têm um risco de 3 a 10 vezes maior do que o resto da população de desenvolver esta doença. Tem como prevenir o câncer da próstata, evitar? Os exames anuais de rotina são para fazer o diagnóstico precoce. Nós costumamos usar o termo exames preventivos, mas esses exames não evitam o desenvolvimento do câncer de próstata, mas fazem o diagnóstico precoce. Evitar o câncer são algumas medidas que são gerais para prevenir qualquer tipo de câncer. Por exemplo, uma vida mais saudável, com uma dieta rica em fibras e pobre em gorduras, principalmente gordura de origem animal, o peso adequado para a altura, ou seja, a obesidade aumenta a chance de câncer, evitar o tabagismo, evitar também diminuir o consumo de álcool, se for consumido em excesso, são algumas medidas que previnem o desenvolvimento do câncer, não só o câncer da próstata. O que nós recomendamos, né? A recomendação é fazer os exames anuais de PSA e toque, ressaltando que esses exames não fazem o diagnóstico do câncer na próstata. O que faz o diagnóstico é a biópsia, que é feita através de um ultrassom transretal. Então, fazendo o rastreamento, que é o PSA e o toque, colocando outras características do paciente, como a idade, a progressão do PSA ao longo do tempo, a densidade do PSA, que é a quantidade do PSA relacionada com o tamanho da próstata. Pacientes que têm uma próstata maior vão ter um PSA maior. E nesse cenário de dúvida entra também a ressonância magnética. Com tudo isso, o urologista vai discutir com o paciente os prós e contras de fazer a biópsia. Então, o que eu quero ressaltar é que o rastreamento isoladamente, ele não faz o diagnóstico do câncer na próstata. Então, a gente não deve se preocupar com o rastreamento como se ele já indicasse alguma forma de tratamento e sobre tratamento. O que faz o diagnóstico é a biópsia, e a biópsia não deve ser indicada de uma forma uniforme para todo mundo do mesmo jeito. A biópsia deve ser indicada com base em critérios individualizados para cada paciente. Qual é o objetivo disso? Fazer o diagnóstico precoce do câncer que é clinicamente significante, aquele câncer que vai trazer problema, fazer o diagnóstico precoce para poder fazer o tratamento, evitar o diagnóstico tardio e também evitar o diagnóstico de tumores indolentes, que são aqueles tumores que não causariam nenhum problema para o paciente. Então, fazendo o screening e associando outras características do paciente e a ressonância magnética, nós tentamos indicar a biópsia para aqueles pacientes que têm tumores clinicamente significantes, tentando evitar o diagnóstico de tumor indolente e evitar o diagnóstico de tumores avançados, né? Fazer o diagnóstico numa fase inicial.
Então essa é a nossa recomendação, de fazer o screening, fazer os exames de rotina para a próstata anualmente, pois assim essa doença é perfeitamente tratável e curável. E praticamente hoje em dia, com a evolução tecnológica dos tratamentos, com baixo risco de sequelas ao paciente. Muito obrigado.